eu sou o caminho, ou o bom caminho, poderíamos dizer, ou o melhor caminho, ou o único caminho, como você preferir. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Então a importância de buscarmos a Jesus Cristo, para que então possamos nos encontrar com o Pai Celestial. Então, para onde formos, precisamos seguir um caminho. Este caminho pode levar a um destino certo ou não. Isso depende da escolha feita previamente. Da mesma forma, é o caminho que conduz ao céu, pois só existe um, que é através de Jesus. Se não aceitarmos como Ele, certamente não alcançaremos o destino certo, que é o céu. Se não acertarmos com o caminho, que é Jesus, não iremos então alcançar o destino certo. Tem uma historinha, uma piada engraçada, né? Que conta-se que o camarada estava na parada do ônibus e vinha passando o ônibus, ele deu sinal, o motorista parou. Ele então perguntou: motorista, esse ônibus vai para a praia? O motorista, então, muito gaiato, cearense, disse: rapaz, se você encontrar um biquíni que caiba nele, nós vamos. Então, precisamos entender o enredo, a história, como é que vamos chegar no céu. Todo mundo quer ir para o céu. Se saímos aqui na rua perguntando quem quer ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão, todo mundo quer ir para o céu. Mas como chegar lá? Como alcançar esse destino? Qual o caminho seguir para que a gente possa realmente nos encontrar com o Senhor? Então, o propósito dessa mensagem é levá-los a reconhecer o verdadeiro caminho que conduz ao destino certo, que é o céu. Devemos, então, por meio dessa mensagem, saber o caminho certo que leva a Deus, sentir a certeza para onde estamos caminhando e fazer um retorno do caminho errado para então estarmos no caminho certo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, é o nosso texto base de hoje, João 14, verso de 1 a 15. João 14, do 1 ao 15. Amém? Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler do versículo 1 ao 15, diz assim então a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse então Tomé: Senhor, não sabemos o caminho para onde vais. Não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu então Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. Disse então Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E me amais, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Oremos ao Senhor.
Deus Santo, Pai querido, louvado seja o Teu santo nome. Mais uma vez, Senhor, chegamos em Tua presença para Te honrar, Te glorificar, e nesse momento, ó Pai, pedir a Tua graça, o Teu favor sobre nossas vidas. Dai-nos, ó Pai, instruções quanto ao caminho que devemos trilhar, e observando sempre o exemplo de Cristo, seguindo seus passos, para que assim certamente encontraremos o caminho da perfeição, o caminho da salvação, o caminho, ó Pai, da eternidade. Vem abençoar o Teu povo aqui reunido, vem ser com aqueles que nos assistem, que a Tua palavra também alcance esses corações em seus lares e possa também tomar uma decisão ao Teu lado. Te agradecemos por tudo e te pedimos desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, encontramos aqui o Evangelho, Jesus Cristo confortando os seus discípulos. Estas suas palavras se antecipam justamente ao momento da crucificação, o momento que ele iria passar. Ele já está aqui preparando os discípulos sobre o processo que eles teriam que trilhar, o caminho que eles iriam trilhar dali por diante. Então Jesus estava aqui confortando e ao mesmo tempo preparando-os para trilhar este caminho de paz. Então o texto nos apresenta pelo menos 3 caminhos aos quais somente uma pessoa pode trilhar se seguir Jesus Cristo. Então o caminho que nos é apresentado aqui nesse texto, primeiro é o caminho da consolação. Então Jesus Cristo usa destas palavras, apresentando-se como sendo o caminho para consolar os seus discípulos. Se ele estava prestes a partir para junto do Pai, ele queria que seus discípulos ficassem então de sobreaviso, preparados para enfrentar esta nova fase da vida. Então verso de 1 a 3, vamos ler novamente para entender melhor essa consolação. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, a consolação em Cristo Jesus é um dos aspectos da vida cristã. Todo ser humano, por mais, digamos assim, bem sucedido que ele seja nesta vida, em algum aspecto da vida ele tem necessidades, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas materiais. O homem sempre passa por necessidades, e Jesus Cristo, ele veio justamente para nos consolar, mostrar que esta vida, ela é passageira. Estamos aqui nesta terra por um tempo, mas há uma habitação celestial que nos está reservada, está sendo preparada. Ao meu ver, eu penso que ela já está preparada. Quem precisa estar preparado somos nós para habitar nessa habitação celeste. Então Deus já preparou um lugar, e nós está aguardando que nós nos preparemos para habitar com Ele. Então entendo, por meio desta palavra, que os discípulos tinham uma necessidade imediata, e essa necessidade imediata seria o consolo da perca do mestre. O mestre iria morrer, e eles precisavam então estar preparados para este momento. Então estas palavras que Jesus diz, principalmente aqui no verso 1, diz então que eles não fiquem com seus corações conturbados, que eles não fiquem nervosos, que eles não se preocupem, que eles não percam a orientação, mas sigam o exemplo de Jesus, porque a sua partida era breve, para que ele pudesse preparar um lugar, para então voltar e nos levar para junto de si. Então é esse contexto que ele então traz essa consolação. Então Jesus é o caminho da consolação, porque ele traz solução para os nossos problemas e nos ajuda a solucionar cada um deles.
Não importa qual problema tem te afligido, tem conturbado o teu coração, Jesus é o único caminho que nos consola, é o único caminho que nos traz firmeza, é o único caminho que nos traz a verdade pura, para que a gente possa então confiar e confirmar todos os benefícios que nos serão concedidos por meio de Jesus. Além desse consolo que ele passa em avisar os seus discípulos, no verso 2, ele fala então sobre a morada celestial. Os primeiros cristãos, irmãos, primeiro século, desde Jesus Cristo até o primeiro século, eles enfrentaram muitas perseguições. Para vocês terem ideia, os primeiros cristãos mesmos, os primeiros que tomaram a decisão de seguir a Cristo, perdiam suas casas, perdiam emprego, perdiam muitas coisas. Eles muitas vezes eram afligidos por conta da fé. Vai cair agora não, né? Segura aí, isso. Então, muitas vezes eram afligidos por conta da decisão de seguir a Jesus. E olhando nesse aspecto, de alguma forma nós somos muito mais bem-aventurados, né? Nós passamos por situações bem menos de aflição do que passaram estes primeiros cristãos, quando eles enfrentaram então perseguição, morte, perca de tantas coisas. Nós vivemos num tempo muito favorável, apesar de tudo, é um tempo bom. Nós não somos perseguidos, ninguém é preso por pregar o Evangelho, então vivemos num país livre, temos essa liberdade, mas ainda assim enfrentamos problemas. Entendemos então que para superarmos esses problemas, somente por meio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a forma que nós temos para superar os problemas desta vida. Abra sua Bíblia em João 14, verso 25 e até o 27, que diz assim: Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então aqui encontramos Jesus Cristo mais uma vez, consolando os seus discípulos. Veja que é no mesmo capítulo, ele está aqui reforçando esse consolo, trazendo a ideia de que tudo ia terminar em paz, apesar da guerra, apesar da aflição, apesar de uma grande tempestade que nós estamos enfrentando, ainda assim tenhamos paz, porque o Senhor é quem cuida de nós, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa é a garantia que nós temos. É por isso que nós, como cristãos, devemos viver em paz. Por isso que uma das frases, né, que nós falamos uns aos outros é a paz de Cristo, a paz do Senhor, meu irmão. Porque é esta paz que transborda o nosso coração, que enche a nossa vida. O verdadeiro cristão, ele tem a paz de Cristo. O verdadeiro cristão, ele vive a paz de Cristo. Por mais que surjam tempestades, por mais que surjam lutas, ainda assim ele terá a paz, porque confia no Senhor. O segundo caminho, ou o caminho que Jesus apresenta nesse texto, encontramos do verso 7 ao 12, é o caminho da perfeição. Certamente, em nossa vida buscamos a perfeição. Às vezes a perfeição exterior, mas a perfeição que o texto nos traz é a perfeição interior, a perfeição espiritual. Então, versos 7 a 12 diz assim: Se vós me tivesseis conhecido, conheceis também o meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Então replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta.
disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos tenho dito, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Nós falamos aqui em outro momento sobre a unidade de Cristo com Deus. Jesus se coloca como sendo o Filho de Deus. Filipe, um dos apóstolos, pergunta ao Senhor: Senhor, mostra pelo menos o Pai. A gente quer ver o Pai, quer conhecer o Pai. E ele então se apresenta: vocês querem ver o Pai? Pois olhem para mim. Há tanto tempo eu estou com vocês, vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Então a ideia aqui do texto, Jesus Cristo passa uma garantia de perfeição. Vocês querem conhecer o Deus eterno, o Deus supremo? Olhem para o Filho. O Filho é o exemplo do Pai. O Filho é a luz do Pai. O Filho segue o caminho do Pai. Lembra que Jesus é o unigênito Filho de Deus, o único Filho. Então é o único que pode nos revelar o Pai. É o único que tem que a gente pode ver e entender como é o Pai. Porque a Bíblia relata, né, Moisés pediu a Deus para ver o Senhor. Senhor, deixa eu ver a tua face, lá no deserto. E aí Deus disse: Moisés, tu não pode ver minha face, porque se tu ver minha face, tu és homem pecador, e se tu ver minha face, tu vai morrer. Mas eu vou fazer algo contigo, eu vou passar por trás daquela montanha, e você vai ver a minha glória, a luz da minha glória. E só essa luz, irmãos, da glória de Deus, resplandeceu o rosto de Moisés. Ele passou dias com o rosto luminoso, ele precisou colocar um véu sobre o rosto, para que as outras pessoas não se espantassem com aquilo. Então assim, Jesus Cristo é a perfeição de Deus. Deus se apresenta ao homem, é o ápice de Deus, né? Deus revelando-se ao homem através do Filho. Lá em Hebreus é dito isso, né? Que lá em Hebreus diz que nos últimos dias Deus se revelou através do Filho. Então, o Filho de Deus é a revelação plena de Deus, é a perfeição. E aí, automaticamente, ao apresentar-se aos seus discípulos como o Filho de Deus, como um ser eterno, como um ser perfeito, Jesus conclui aqui no versículo 12 com um ponto que eu acho extremamente interessante e que você deve gravar no seu coração. Versículo 12, ele diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então Jesus Cristo está dizendo: se vocês crerem em mim, confiarem em mim, seguirem os meus passos, vocês serão iguais a mim. Assim como Jesus e o Pai são um, Ele nos chama a ser um com Ele também. Então, a perfeição aqui desse caminho é porque ela justamente nos transforma à imagem do Filho de Deus. A Bíblia diz lá em João 1,12, né? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. A partir do momento que você crê no nome de Cristo, você recebe um poder, o poder de ser feito, ser transformado como filho de Deus. E desta forma, nós buscamos então uma perfeição. O apóstolo Paulo certa vez disse assim: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, a soberana vocação de Cristo. Então Cristo é o nosso alvo, nós precisamos atingir a estatura de Cristo, a maturidade espiritual de Cristo Jesus, e esse é o caminho da perfeição. Para que a gente alcance a eternidade ao lado de Deus, precisamos então seguir os passos de Jesus, observando o seu exemplo, seguindo então, praticando o que ele praticava, fazendo o que ele fazia, para que então assim possamos glorificar a Deus através da nossa vida. É interessante porque Jesus afirma aqui no verso 12,
que as obras que nós temos a realizar nesse mundo podem se tornar maiores do que a que ele fez. Como é que isso pode ser? Jesus estava limitado, irmãos, dentro daquele aspecto do mundo em que ele vivia. Jesus não tinha a facilidade que nós temos de andar de carro, de pegar um avião e ir para outro estado, outro país. Jesus não tinha a facilidade que nós temos com as redes sociais. Você pega um celular desse, você pode falar com pessoas do mundo inteiro através das redes sociais. Então veja o tamanho da obra que está em nossas mãos, que nós podemos fazer na busca da perfeição, para alcançar a estatura de Cristo. Então esse é o desejo de Cristo. Deus, a pessoa de Cristo é tão humilde que ele coloca que a obra que nós fazemos pode se tornar maior do que a dele. A obra de evangelização, a obra de propagação do evangelho. É claro que a obra de salvação, só ele era um ser perfeito para executá-la. Nós fazemos parte desta obra e podemos participar mais ativamente quando anunciamos o evangelho para outras pessoas. Então veja, irmãos, que maravilha é você ser comparado com Cristo quando você faz a obra de Deus, quando você realiza o propósito de Deus para a vida do ser humano, que é glorificar o nome de Deus através do anúncio de sua palavra. Jesus é o caminho da perfeição, porque ele sempre ensina a verdade. Assim, se trilharmos fielmente esse caminho, seguindo suas palavras, seremos perfeitos como ele é. Por fim, o inimigo não terá como nos alcançar. Certamente o inimigo tenta de todas as formas nos desconfigurar, tirar a imagem de Deus que há em nós. Então é necessário, é importante que nós estejamos sempre com os nossos olhos em Cristo, seguindo cada passo, obedecendo a sua palavra, crendo em Jesus. E a palavra crer não é apenas acreditar, mas se devotar, é ter uma crença ao ponto de você se lançar aos pés, é de você adorá-lo, servi-lo, obedecê-lo. Tiago 3:2, Tiago capítulo 3 verso 2, diz assim a palavra: porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então veja a importância da nossa fala, do que nós temos para anunciar. Se nós cuidarmos, nos tornaremos varões perfeitos. Se lidarmos bem com as palavras, se soubermos usar as nossas palavras como Jesus usou, para abençoar, não para amaldiçoar, para trazer bênção sobre as pessoas, para dirigir os seus passos, para dar luz, para que eles encontrem o caminho da salvação, então certamente seremos perfeitos, assim como Jesus é. Então o falar, o cuidar da nossa fala, a forma como expressamos, isso então nos trará essa semelhança de Cristo, porque essa expressão usada aqui, varão perfeito, é uma expressão que foi usada também para Jesus Cristo, ele sendo o homem perfeito que esteve no mundo para deixar o exemplo a ser seguido. Além disso, Mateus 5:48 diz assim, Mateus 5:48: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se Jesus é perfeito porque é a semelhança do Pai, ao ato de nós aceitarmos Jesus e nos tornarmos filhos de Deus, devemos também buscar essa perfeição, porque estamos extraindo a essência de Deus para a nossa vida. Então a essência de Deus é perfeita, Deus não peca, Deus não vive, o pecado não existe na vida de Deus. Sendo assim, o cristão, ele deve todos os dias lutar contra o pecado, não mais viver na prática do pecado. É uma luta constante, irmãos. Enquanto estamos na terra, o pecado vai estar sempre nos assediando. Vez por outra podemos até cair no pecado, mas no entanto, o verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo de Deus,
que busca a semelhança de Cristo, que segue o exemplo do Pai, ele vai buscar a perfeição para si. E na busca dessa perfeição, ele vai se afastar cada vez mais da prática do pecado. O pecado não se tornará mais uma prática normal, contínua na sua vida. Pelo contrário, deixará de ser uma prática e poderá ser esporádico, até mesmo acidental. Essa é a ideia. Então, aqui no texto, nos é orientado em Mateus 5,48, que busquemos essa perfeição à semelhança do Pai Celeste. E por fim, no Salmo 18:30, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e ele é escudo para todo o que nele se refugia. Então essa perfeição, o caminho que buscamos da perfeição, está na pessoa de Cristo, está no exemplo do Pai, está na sua palavra. Então nós temos aí as direções, tudo que nós precisamos para ser perfeitos. Às vezes a perfeição que se busca nesse mundo não é a perfeição que o Pai deseja para nós. O mundo tem procurado uma perfeição exterior, apenas física, quando na verdade a perfeição na qual a Bíblia nos orienta e Jesus deixou como exemplo para nós é a perfeição espiritual. É que nós devemos ser homens e mulheres perfeitos, agindo em perfeição, em semelhança a Cristo, obedecendo a palavra do Senhor, seguindo suas orientações, e assim alcançaremos esta perfeição. Mas também encontramos também nesse texto Jesus como sendo o único caminho para a salvação, o único caminho da salvação. Então Jesus é o único caminho da consolação, é o único caminho da perfeição, e agora o único caminho da salvação. Verso 4 a 6. Versículo 4 a 6. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Até o 6, por aqui. Tudo bem, Jesus aqui nesse texto tem uma interrogação, né? É interrogado por um dos discípulos, e dentre essa interrogação é feita justamente sobre como eles saberiam esse caminho. E certa vez, ou certamente, alguns de nós, em algum momento da vida, estivemos perdidos, sem orientação. É justamente a figura de uma ovelha sem pastor, é uma ovelha perdida. E por conta do pecado, do nosso afastamento de Deus, ficamos perdidos. E o que vai ser da minha vida daqui para frente? E se eu morrer, para onde eu vou? Você tem certeza para onde vai quando morrer? Tem pessoas que têm dúvida. Eu não sei para onde vou quando vou morrer, eu não sei como é que vai ser. Eu lembro quando eu estava numa igreja, pastoreando na igreja lá no Rio Grande do Sul, eu fui convidado a celebrar ali um culto de corpo presente. Um homem que havia falecido, ele não era crente, mas me convidaram para fazer uma celebração. Eu fui lá e antes de celebrar, eu gosto de conversar e pegar informações sobre aquela pessoa no velório, né? Então, conversei com familiares e eu recebi uma informação interessante. A informação foi a seguinte: que aquele homem estava com câncer, e ele, sabendo que os seus dias estavam contados, ele providenciou tudo. Ele foi até a funerária, escolheu o caixão que ele queria ser enterrado, escolheu o cemitério, escolheu a forma como ele gostaria de ser enterrado, escolheu as fotos que ele queria que passassem, as fotos de slides, com músicas que ele gostava. Ele escolheu tudo. Ele fez todo o preparativo para o velório. Ele queria ser... Agora eu me perdi na palavra. Cremado. Obrigado, irmã. Ele queria ser cremado, e aí foi.
e tudo aquilo preparado antecipadamente. E então chegou o dia, uma coisa que ele não preparou foi convidar o pastor, né? Não foi ele que me convidou para o velório, foi os familiares. Eu fui lá prestar esse momento, né? E eu falei aos vivos, eu disse para eles: olha, meus amigos aqui presentes, eu quero dizer para vocês que o fulano aqui, ele preparou tudo para esse momento, mas lhe faltou um preparativo, que é o preparativo para a eternidade. Nós podemos preparar tudo, escolher flores, velas, música, tudo que vai fazer parte desse momento, dessa cerimônia. Mas uma coisa é certa que nós precisamos tomar, é a decisão para onde iremos após a morte. E eu te pergunto, você sabe para onde vai depois que a gente parte deste mundo? Alguns acreditam que depois que morre, acabou, não existe mais nada. Outros acreditam que depois da morte, você vai para o purgatório. Lá você vai sofrer por um tempo, aí depois daquele sofrimento você vai para o céu. Outros acreditam que você morre e aí nasce em uma borboleta, nasce em outra pessoa, nasce num animal. Então há vários pensamentos sobre pós-morte, mas a Bíblia diz que só existe um caminho. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Então a preparação para a morte deve ser em vida. Eu devo me preparar para onde eu quero passar a minha eternidade. Às vezes nós estamos aqui no início do ano e preparamos onde é que a gente quer passar as férias no final do ano. No final do ano tem as férias, um mês de férias, onde é que eu vou passar minhas férias? Então a gente escolhe o roteiro, o caminho, onde é que vai. Mas para a eternidade, só existe uma pessoa que pode te dirigir. Só existe um caminho. Só existe um meio de alcançar e de chegar nesse lugar, que é por meio de Jesus. Então quando Jesus aqui no verso 6, né, diz: eu sou o caminho. Lembra que os romanos, eles tinham uma frase muito conhecida até os dias de hoje: todos os caminhos levam a Roma. E aí, diante desta frase, que era conhecida porque os romanos fizeram muitas estradas. Os romanos, cada cidade que eles conquistavam, parecia o Viva, né? Faziam uma estrada para chegar lá, né? Conquistei uma cidade, vou lá, faço uma estrada para chegar nessa cidade. Então o prefeito do Aracati tem feito muita estrada aqui, eu estou fazendo essa comparação. Mas assim eram os romanos, por isso ficaram conhecidos que todos os caminhos levavam a Roma. Qualquer estrada que se pegasse, iria conduzir até Roma, porque era como a Roma chegava até esses lugares, os soldados romanos, para administrar essas cidades conquistadas. Depois de um tempo, essa frase foi tomando outras conotações, e aí formularam uma outra frase: todos os caminhos levam a Deus. Aí é uma mentira que Satanás criou. No aspecto de salvação, é mentira, porque só existe um caminho que leva a Deus, não é todos os caminhos. Porque se fosse assim, essa frase traz uma ideia de que qualquer religião que você estiver vai te levar para Deus. Todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus, é um Deus só. Não existe isso, irmão. Se fosse um Deus só, todos adorariam de forma correta esse Deus, seguindo a Bíblia, seguindo Jesus Cristo, obedecendo a palavra do Senhor. Mas nós vemos religiões, e o pensamento que eu coloquei anteriormente sobre morte ou pós-morte, são pensamentos religiosos. Então cada religião tem o seu pensamento diferente sobre a vida após a morte. A Bíblia orienta, só existe um caminho. Se você quer passar a eternidade com Deus, você precisa seguir esse caminho. Então Jesus, ele toma para si essa responsabilidade e diz: eu sou o caminho. O único que veio de lá até aqui, é o único que pode conduzir vocês até lá. É o único. Então é necessário que tenhamos essa consciência e obedeçamos a Jesus para então alcançarmos esse caminho. Jesus, ele é o único caminho da salvação, porque todas as tentativas do homem em aproximar-se de Deus foram frustradas por conta do pecado.
o abismo que o nosso pecado causa é impossível ao homem transpor. Então, cada vez que o homem peca, ele se aparta de Deus, se separa de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então é importante a remissão dos pecados, e aí é por meio de Jesus e do seu sacrifício. Por isso, o homem pecador não tem como se aproximar de Deus, por mais que ele seja religioso, por mais que ele seja um homem que faça coisas boas, que ajude ao necessitado, mas se ele não buscar a Cristo, se ele não seguir o caminho por meio de Jesus, não terá como chegar na eternidade com Deus. Quando pensamos, o abismo que nosso pecado causa é impossível ao homem transpor. Por isso, Jesus é o elo, é a única ponte de ligação que nos une a Deus. A única maneira de chegarmos a Deus, alcançando a salvação e a vida eterna, é por meio de Jesus Cristo. É Ele que nos liga ao Pai. Então Ele é o elo de ligação. É necessário, por isso, buscarmos a Jesus e vivermos na sua dependência. Então, quando se diz todos os caminhos levam a Deus, tem um segundo aspecto. O segundo aspecto é esse: é uma pura verdade que todos os caminhos levarão a Deus, no sentido de que todo homem um dia chegará diante da face de Deus, uns para serem julgados e outros para serem galardoados. Haverá dois julgamentos de Deus: um julgamento para premiar, para coroar, e um julgamento para punir e para lançar no inferno. Então, qual deles você pretende estar? No galardoar, no premiar, estarão todos de pé diante do Senhor. E o Senhor colocará uma coroa em cada um, premiando todo esforço e dedicação que realizamos aqui na terra. No entanto, o outro julgamento punitivo, a Bíblia diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome do Senhor. Aquele será um momento de grande temor, onde as pessoas irão tremer diante de Deus, com medo de tudo que fizeram. Assim como Adão e Eva tiveram medo de Deus e se esconderam, só que nesse momento não haverá como se esconder. Por isso que é importante seguir os caminhos de Deus, para que no momento que chegarmos diante de Deus, nós tenhamos o julgamento premiador e não punitivo. Espero que essa seja a sua escolha. Em João 3:36, diz assim a palavra de Deus: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, eu vou lhe dizer, esse texto aqui, se você que ainda não fez uma decisão para Cristo, não entende o peso e a responsabilidade desse texto, eu não sei mais o que dizer para você, porque o texto é bem claro em dizer que quem crê no Filho, ele tem, é uma garantia, não depende de nós, traz a ideia de que o Filho já fez algo por nós, tudo que nós precisávamos para ser salvo, o Filho já fez, e o nosso papel agora é receber esse crédito. E como é que nós recebemos esse crédito? Crendo, obedecendo, acreditando e devotando em adoração a este Deus. E ele diz: o que todavia, aquele que não quer dar ouvidos e se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Que vida é essa que ele se refere aqui? A vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida eterna. O que não tem o Filho não tem a vida eterna, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Eu me lembro do salmista Davi, que disse assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo constante gemido todo dia, porque a tua mão, Senhor, pesava sobre mim dia
a dia, ou dia e noite. Irmãos, alguém que vive na prática do pecado, vive em desobediência a Deus, alguém que não segue a Jesus, esta pessoa ela vive aflição, ela vive oprimida, porque é isso que o diabo faz com as pessoas, oprime, escraviza. A pessoa pensa, se eu aceitar Jesus eu vou perder a minha família, eu vou perder os meus amigos, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. O diabo começa a lançar na sua cabeça a ideia de perca, quando na verdade nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando. Quando aceitamos a Cristo, nós perdemos amigos e ganhamos irmãos. Olha aí, o que é melhor, um amigo ou um irmão? A Bíblia diz que há irmãos mais chegados, amigos mais chegados que irmãos, né? Então, quando nós chegamos, por exemplo, numa igreja, irmãos, nós vivemos uma irmandade, nós temos a comunhão, temos, para vocês terem ideia, né, como um cristão que já estou aí há alguns anos nessa caminhada, pelo menos aí 22 anos, entendo a importância disso, porque eu já vivi isso, de sair da minha cidade e morar em uma outra cidade sem conhecer ninguém, e quando eu cheguei na igreja, eu ganhei uma família, que até hoje, se eu voltar nessa cidade, eu tenho porta aberta para entrar, para comer, para dormir, para fazer o que eu quiser. Eu contando para os irmãos ontem aqui, na reunião dos homens, que eu conheci um rapaz, e em pouco tempo que a gente estava ali conversando, o nosso relacionamento foi tão verdadeiro, tão puro, tão bom, que aquele homem me ofereceu um terreno do lado da casa dele. Ele disse: irmão, eu gostei tanto de você, eu vou te dar esse terreno aqui, irmão, para tu fazer uma casa para morar aqui do meu lado. Sabe como é que pode? Onde é que a gente encontra isso no mundo, irmão? Não encontra. Só mesmo o povo de Deus, para ser tão generoso, ser tão bondoso, para ter esse amor tão grande. Então só quem conhece Jesus, só quem vive a fé genuína, quem anda no caminho da perfeição e da salvação, é que vai encontrar estes verdadeiros irmãos. E eu, pela graça de Deus, tenho encontrado muitos, como aqui também eu tenho encontrado muitos irmãos maravilhosos, que têm me abraçado, me recebido com a maior alegria. Eu sou muito satisfeito em estar ao lado de vocês, servindo ao Senhor. Então, crê no Filho, para que você tenha a vida eterna. Creia no Filho, para que você não venha sofrer a ira de Deus, porque a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e paixões humanas. Então Deus está se revelando todos os dias, mostrando o caminho certo. Você busque então este caminho e coloque-se em obediência a Ele. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23 diz assim: dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, uma multidão seguia Jesus. Vocês lembram das histórias bíblicas? Multidões seguiam Jesus. Por exemplo, a primeira vez que ele multiplicou pães e peixes, eram 5.000 homens, sem contar as crianças e mulheres. Era muita gente. Então, uma multidão seguia Jesus. Então Jesus fala para todos estes: olha, se alguém de vocês quer me seguir, pois vocês assumam um compromisso. Cada um de vocês tome a sua cruz. Tomar a cruz era um sentido de responsabilidade, de compromisso. Ninguém pegava numa cruz por qualquer motivo. Então, tomar a cruz era uma responsabilidade. O símbolo da cruz se tornou um símbolo cristão, um símbolo que representa o sacrifício de Cristo, o quanto Cristo sofreu em nosso favor, mas também representa a vitória, porque a cruz está vazia, nosso Cristo está vivo, Ele venceu a morte. Então a cruz traz essa simbologia. Quando Ele diz aqui: cada um de vocês tome a cruz, sejam responsáveis, assumam o compromisso, não querem só comer o pão e os peixes que eu distribuo entre vocês, não queiram só ser curado,
não queiram só receber os benefícios desta terra, mas assumam a responsabilidade de seguir os passos, de obedecer a minha palavra, para que você possa então habitar nos céus. 1 Pedro 2:21. 1 Pedro 2:21. Portanto, para isso mesmo foste chamado, pois também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Irmãos, então, diante de nós esta noite, nos foi revelado o caminho para a eternidade. Esse caminho, ele passa por 3 etapas: o caminho da consolação, o caminho da perfeição e o caminho da salvação. Você só alcançará a eternidade quando você cruzar esses 3 caminhos. E esses caminhos são revelados através de Cristo. Ele viveu esses caminhos e deixou o exemplo para que a gente seguisse. Eu sei que a vida cristã não é fácil, é uma luta constante. Nós somos assediados todos os dias, o inimigo está ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar, e nós precisamos ser firmes, olhando para o alto, buscando as coisas lá do alto e seguindo fielmente, obedecendo a palavra do Senhor, para que assim possamos viver a vida plena que nos está reservada na glória celestial. Concluindo então, para chegarmos ao destino certo, precisamos de um guia, e não existe melhor guia do que aquele que vive na região. Jesus é o único que veio do céu e está hábil para conduzir-nos para lá. O que você está esperando? Venha conosco, escolha, faça essa escolha, e essa escolha está somente diante da sua decisão. Então você precisa decidir seguir esse caminho ou trilhar esse caminho. Jesus está te chamando, ele já mostrou que só ele que pode te levar para lá. Ele é o nosso guia. Então é necessário que nós tenhamos verdadeiro desejo de chegar ao lado de Deus. Ninguém pode escolher no seu lugar. Então você vai seguir Jesus hoje é a noite da sua salvação. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. João 8:12, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não tenha dúvida, não tenha medo. O melhor caminho que você pode seguir nesta vida, que te conduzirá à eternidade ao lado de Deus, é Jesus Cristo. Então entregue o seu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Louvado seja Deus por isso. Oremos ao Senhor. Deus Santo, Pai de infinita bondade, graças te damos, Senhor, pela vida, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Agradecemos, ó Pai, por nos revelar este caminho, o caminho que nos consola, o caminho que nos aperfeiçoa, o caminho que nos salva, que é Jesus Cristo. Que possamos seguir os passos de Cristo, buscando esta perfeição, desejando, ó Pai, a cada dia nos estar mais próximo do Senhor, copiando o exemplo de Cristo, seus passos, suas obras, que nós sejamos então propagadores desta palavra verdadeira que nos foi anunciada. Que eu te peço, ó Pai, que nesta noite, se alguém dentre nós ainda não fez a sua confissão de fé, que esta noite ele tome a decisão mais acertada da sua vida, que é andar nos caminhos de Deus, que é seguir a Jesus Cristo. E eu peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria de perguntar se alguém dentre nós esta noite gostaria de tomar essa decisão de seguir o caminho de Jesus, entregando a sua vida a Jesus essa noite. Alguém para Jesus essa noite? Levante a sua mão, eu estarei orando por você. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, lhe dar direção, para que tudo que você fizer daqui por diante seja um resultado positivo, porque você está andando no caminho da eternidade. Alguém essa noite para Cristo? Levante a sua mão, eu estarei orando por você. Deus Santo, Pai querido, te rogo, Senhor, não só por estes que estão aqui presentes, mas também por aqueles que
ouvirão essa mensagem por meio das redes sociais. Que o Senhor também derrame da tua graça, do teu favor, e conceda a cada um a oportunidade de confessar o teu nome e entregar a vida em tuas mãos. Ó Pai querido, eu te agradeço por tudo e te peço, em nome do teu Filho amado Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.